Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas a mais um Papo Sebrae. Hoje nós vamos falar muito de arquitetura, urbanismo, construção, design, cidades inteligentes. Quem vai nos ajudar é a Gabriela Ribeiro, ela é gestora do segmento de casa e construção do Sebrae DF. Bem-vinda, Gabriela, tudo bem? Tudo jóia. Prazer estar aqui de novo, Estevam. O privilégio é nosso. Da mesma forma, agradeço a presença do Ricardo Meira, arquiteto, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do DF. Bem-vindo de novo. Muito obrigado. Muito tempo que a gente não conversava. Já tem um tempinho. Eu não era nem presidente ainda. Né? Pois é. Deixa eu começar então com a Gabriela. Gabriela, como é que está a gestão do Sebrae para esse segmento casa e construção? É um segmento que vem avançando muito nos últimos anos aqui em Brasília? Sim, com certeza, Estevam, vem avançando e o Sebrae vem avançando junto. A gente tem desenvolvido uma série de ações para esse público, em especial alguns programas que já vem rodando. A gente já conversou um pouquinho sobre o Materializa, não sei se você se lembra. Começamos ali com a indústria moveleira e hoje a gente está expandindo esse programa de uma forma diferente, personalizada, com o pessoal da arquitetura, urbanismo, design, a própria construção civil. Então, o mercado tem avançado e o Sebrae tem avançado junto. O desafio é profissionalizar cada vez mais e abrir cada vez mais também oportunidades nesse mercado? Com certeza. Cada segmento tem o seu desafio. Hoje, a gente tem aprendido muito com o setor de arquitetura e urbanismo e a gente vê que um dos grandes desafios é profissionalizar a gestão, uma vez que os arquitetos e os designers eles saem com uma parte técnica muito forte das suas formações, mas precisam despertar e desenvolver o seu lado empreendedor. São pessoas jurídicas também, principalmente hoje. Exatamente. Né? Então, a gente precisa desenvolver o lado empreendedor desse público. Você me deu um bom gancho agora falando com o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Você nota, Ricardo, que os profissionais estão chegando ao mercado com esse senso mais de empreender, de gerir a própria empresa? Eles não chegam com esse senso, eles são obrigados a desenvolver muito mais rápido do que antes. Porque o tempo de resposta é cada vez mais rápido. Para você ter uma ideia, eu me formei há pouco mais de 20 anos. Então, havia, vamos colocar aqui no Distrito Federal, havia 1/3 ou menos dos arquitetos que existem hoje. Para você ter uma ideia, de todas as unidades da federação, a UF, que tem a menor proporção arquiteto por habitante, é o Distrito Federal. É o dobro da média nacional. Então, tem muita oferta de profissional de arquitetura no DF. E por uma lei da economia, né, a oferta maior do que a demanda, sim, você tem uma questão aí de aumento de concorrência. E quanto maior a concorrência, maior a necessidade que o próprio empresário, o novo empresário, descobre de se diferenciar e se qualificar cada vez mais. De que maneira hoje os profissionais que atuam nessa área podem se diferenciar? Eu acho que, antes de mais nada, Estevão, é eles enxergarem o seu trabalho como um negócio. Né? Porque o arquiteto, o engenheiro, o designer, ele é técnico. Então, ele demora para entender que ele também é gestor e empreendedor. Né? São as 3 personas, né, de uma empresa. Né? Ele já surge técnico. Então, ele olha para o negócio dele como um técnico. Então, ele acha que o escritório é o lugar onde ele vai trabalhar. E não é necessariamente o lugar onde ele vai ganhar dinheiro. Porque não são necessariamente a mesma coisa. Né? E quando o profissional passa a enxergar a sua profissão como um negócio, ele enxerga a necessidade de desenvolver determinadas habilidades e competências que a graduação não oferece. E eu acho que não é nem um demérito da graduação. Não é para ela fazer isso. Mal dá conta de ensinar o cara a ser arquiteto mesmo. Né? Então, eu acho que cabe ao próprio profissional e a instituições como o próprio Sebrae, que eu sou fanzaço do Sebrae, suprir essa lacuna. Né? Gabriela, você nota que há uma dificuldade nos profissionais entenderem que a venda faz parte do processo, para isso o briefing, coletar as informações mais fiéis possíveis do projeto que o cliente quer, é o início promissor de uma relação? Com certeza. E a gente entende também que essa percepção ela não está presente. A gente fez uma pesquisa com um grupo pequeno de arquitetos há mais ou menos um ano e a gente identificava isso. Ele não tinha essa visão do mercado, ele não tinha essa visão do negócio e não tinha a visão de que a venda faz parte de um dos principais trabalhos dele como arquiteto, como designer, e assim para todos os setores, para todos os segmentos. Né? A gente tem a questão da venda, como você está falando, não é muito bem vista normalmente, mas as empresas precisam entender que esse é um passo fundamental. E a gente vê que as empresas de arquitetura têm uma grande dificuldade de prospectar clientes. Então, às vezes, os projetos ele aparecem muito em um mês, no outro mês dá uma baixa, muito em outro mês dá uma baixa. Não tem uma consistência. E isso acaba impactando. Então, assim, trabalhar a visão de mercado, a visão do negócio é essencial para todos esses setores. Ricardo, os projetos estão cada vez mais personalizados, o cliente está mais exigente, quer se adequar. Acho que você foi no ponto.
o cliente ele entende mais do que ele quer. Se você for pensar algumas décadas, Isso é interessante, entender mais do que quer. Às vezes ele nem sabe que ele quer aquilo, né? Mas ele quer algo. Só que hoje ele vem mais preparado. Antigamente, o cliente chegava no escritório do arquiteto, aí tinha uma pilha de revistas, né? Aí ele botava uns Hoje nem revista tem mais, tudo online. Nem é do nosso tempo isso, né? Que somos jovens, né? Não. Aí ele trazia umas 5, 6 revistas, Casa Cláudia e tal, com os post-its. Eu quero a cozinha assim, a sala assim, 3 ou 4 opções. Hoje ele entra num Pinterest da vida, ele tem uma pasta com 2.000 modelos de cozinhas e o arquiteto que lute. Então ele já traz tudo muitas em 3D, vezes, tudo em né? 3D. Então ele já traz um conhecimento que exige mais do profissional. E eu não acho isso ruim. Porque quanto mais o meu cliente souber do que a gente está falando, mais valor ele tende a dar no meu trabalho. Na abertura do programa eu destaquei para você, né, que cidades inteligentes também é um assunto que está muito relacionado com o empreendedorismo. Talvez você não saiba por quê. Então, a Gabriela e o Ricardo vão nos ajudar. Cidade inteligente tem a ver com o mundo empreendedor? Com certeza. Por quê? Tem muito a ver. Porque a cidade inteligente é aquela que é desenhada, elaborada e trabalha para trazer a tecnologia e a inovação, mas não de forma desconectada. Isso precisa estar aplicado para o bem-estar das pessoas e dos negócios, o bem-estar das empresas e dos negócios. Então, tecnologia de internet das coisas e tantas outras tecnologias podem e devem ser usadas, mas com essa finalidade. E um dos grandes pilares das cidades inteligentes é o empreendedorismo, porque o empreendedorismo move tudo isso. Uma vez que você tem um problema, seja de mobilidade, por exemplo, se você tem um problema, você tem uma oportunidade de empreender. Então, aí está uma possibilidade de um negócio nascer. E, além disso, também tem todas as questões que vão ser trabalhadas, por exemplo, pela parte pública e por outros atores e que precisam trazer uma entrega de benefícios para as empresas, assim como para os habitantes também. O que o Sebrae, Gabriela, está fazendo na prática, focando esse mercado aí de empreendedorismo, cidades inteligentes? A gente tem a missão, Estevão, de fazer as pessoas se movimentarem. Então, a gente coloca a pulga atrás da orelha, né? Então, a gente está... Cutuca mesmo. Cutuca mesmo, exatamente. É no sentido de mostrar, primeiro, que esse tema ele existe, que ele é para nossos empreendedores, porque muitas vezes você escuta o tema cidades inteligentes e fala, isso não é para mim. Essa realidade não é para mim. E é sim, você precisa... pegar essas informações, pegar não só os conceitos, as experiências e trazer para dentro da empresa insights. Então, por exemplo, sustentabilidade também é um dos grandes pilares. O que você pode trazer? Sustentabilidade, quando a gente fala, o empresário normalmente já fica, não gosta muito, né? Fica de cabelo em pé, vai me dar trabalho. Mas não, é a sustentabilidade. Altos investimentos. Exatamente. E, às vezes, a inovação ela está em mudar algo, tornar algo diferente, que vai trazer um resultado de uma melhor produtividade, você fazer mais com menos. Então, trazer esse conteúdo é uma missão do Sebrae, a gente precisa e tem feito muito isso, despertando esse interesse por esses temas e trazendo a aplicação prática também. Então, o Sebrae tem as consultorias, tem os eventos, tudo isso no sentido de trazer essa melhoria para dentro da empresa, é de forma prática mesmo. Ricardo, você tem uma visão interessante nesse conceito de cidades inteligentes e foca muito no consumidor, né? Porque ele é a força motriz, né? A gente entende que cidade inteligente não é aquela que necessariamente é high-tech, que é uma imagem que está muito presente, né, no imaginário das pessoas. Eu acho que a inteligência de uma cidade está no uso inteligente dos seus recursos. E aí você está falando de terra, recurso natural, de gente, de economia, de dinheiro, de mobilidade. Né? Então, a gente está falando muito de inovação. Você pode inovar no produto, no processo ou no próprio modelo de negócio. Você tem 3 vertentes de inovação, né? E na nossa área, na construção como um todo, eu acho que é quem molda e quem constrói os espaços para que os negócios funcionem, né? Então, é o desenho do pano de fundo, da malha, onde a cidade vai se desenvolver. E olhar isso já com olhar empreendedor, eu acho que torna um terreno mais fértil para que novas ideias cada vez mais inovadoras e profícuas brotem. Os chamados bairros verdes, que muitas vezes são utilizados pelo marketing das construtoras, que é natural no mercado, eles estão realmente se materializando ou está mais ainda no papel do que na prática? Ainda é muito no papel, mas a gente já vê boas iniciativas que fogem um pouco só do marketing, porque a palavra verde vende muito, né? Nossa, demais. E nem sempre aquilo que é verde é sustentável, né? Ou está ligado à inovação ou é utilizado de forma inteligente. Mas o próprio olhar e a inquietação com o uso consciente dos recursos, eu acho que já é um avanço, é melhor do que o que tinha antes.
Então, que seja pelo menos um ponto de partida para que a gente, analisando e criticando esse modelo do Bairro Verde, crie-se modelos cada vez melhores. Né? Ô, Gabriel, deixa eu voltar a conversar com você, porque é interessante destacar também. Você foi muito feliz ao lembrar que, na maior parte das vezes, quando a gente fala de cidades inteligentes, a gente afasta um pouquinho o pequeno e o micro empreendedor, que são alvos principais do Sebrae. Tem muita oportunidade para esse pessoal, nessa série de conceitos que está sendo discutido aqui? Tem sim, como eu falei, onde tem problema, tem oportunidade de empreender. Então, a gente tem a parte de energia. O Sebrae hoje, além do trabalho que a gente tem dentro de casa e construção, a gente tem, por exemplo, um projeto de energia fotovoltaica que está surgindo aí como um grande diferencial dentro do setor, reunindo uma série de entes mesmo, e vai trazer muita movimentação para empresas do setor e, consequentemente, para todas as empresas que têm interesse nessa pauta também. Já tem, inclusive, também. uma cadeia produtiva, né, bastante consolidada aqui em Brasília, sim, né? Sim. Nessa área de energias renováveis. Sim, então, esse é um tem espaço exemplo. para o pequeno? E tem espaço para o pequeno, no sentido de ser um fornecedor dessa cadeia, de empreender nessa área e também de ser beneficiado, tendo a sua empresa ali um formato que vai ter uma redução de custo. Então, tem nas duas pontas, tem espaço para esse empreendedor. E aí, Ricardo, você vê também bons nichos para os micro, pequenos, e por que não os MEIs também se aproveitar, os microempreendedores individuais? Excelente, porque até numericamente a gente está falando da maior parcela, né, massa. Da nossa economia. É a massa que está ali no chão de fábrica, mas é o que faz a economia não morrer. Né? E na construção não é diferente. Você falou do MEI, é muito interessante que a gente está num momento crucial na nossa categoria. A gente está batalhando aí junto ao Congresso Nacional para aprovar uma lei que permitirá a profissionais liberais se enquadrarem no que hoje é o MEI, né, que seria o MEP, né, microempreendedor profissional. Caso a gente consiga, e temos muita fé que isso vai dar certo, será muito bom para engenheiros, arquitetos, designers, dentistas, advogados e etc. Por quê? É porque o profissional liberal ele não está enquadrado na lei do MEI, ele não pode ser MEI. Tá. Então, ele não abre uma acaba forçando o profissional, muitas vezes, a ficar na informalidade. Ele, por exemplo, não teria acesso ao que o Sebrae oferece. Você tendo esse profissional... Fora os benefícios fiscais, exatamente. Você tendo um profissional único ali, solo, né? Tendo acesso e se constituindo enquanto empresa sem... Já vi com uma carga tributária muito grande, eu já coloco ele em pé, não em pé de igualdade, mas com um grau mínimo de competitividade para que ele consiga romper aquela bolha da sobrevivência dos primeiros 2, 3 anos. Né? Calma, porque eu vou inserir, claro, a tal da inteligência artificial. A gente já está caminhando para o final do nosso bate-papo, né? Passa muito rápido. Inteligência artificial, o Sebrae está trabalhando também esse conceito, os desafios, os temores que envolvem essa tecnologia? Também, a gente sempre está ligado no que está acontecendo e trazendo esse conteúdo, essa informação e também alguns serviços para esse público. Então, a gente tem dentro do Sebrae algumas consultorias, por exemplo, as empresas, né, que têm um formato industrial, a gente tem ali alguma possibilidade de sensoriamento e outras ações também que está relacionada à internet das coisas. Para o ramo de chão de fábrica, por exemplo, a movelaria, a gente tem uma fábrica de tintas que, inclusive, vai estar aqui conosco e que tem já todo esse processo relacionado a uma indústria 4.0 e é um dos serviços que o Sebrae oferece. Então, a gente tem, não só, como eu falei, o conteúdo, colocar a pulguinha atrás da orelha, como eu comentei para você também, mas alguns serviços nessa linha. Até eu fiquei curioso. O que essa tinta tem de especial? Na verdade, ela trabalha com uma indústria 4.0. Ela está se consolidando como uma indústria 4.0. Então, ela tem o processo produtivo todo organizado, ela tem etapas sensoriadas, assim, então tem um sensoriamento na empresa dela que verifica ali o que está... Cada etapa, o que está sendo cumprido, está dentro do prazo esperado, se não dá, se não está, aonde que está o gargalo, é tudo monitorado. Então, a produção ela fica mais até eficiente. De qualidade, de tempo, dos funcionários, do tempo de ociosidade do funcionário. Então, tudo isso é analisado com esses sensores e a conexão dos dados que para ela depois dá ali um relatório, algumas informações que ela pode tomar uma decisão mais assertiva com relação ao processo produtivo. Ô, Ricardo, saíram as revistas... Saudade daquelas revistinhas de decoração, legal, né? né? Ficava bonitinho na prateleira. São bonitas, né? Bem editadas. E chegamos à inteligência artificial. Ela já está impactando o trabalho de vocês, arquitetos? Muito. Pessoal do design? Sim. De que forma? Todo mundo apavorado, desesperado. É mesmo? Eu sou um entusiasta. Eu acho que a Você inteligência... é um sujeito otimista, né? Você é um sujeito otimista. Tem que ser. É o que a gente tem na vida, né? É o otimismo, né? Eu acho que é porque o medo é natural. Ele faz parte de... Quando surge algo novo... Não pode paralisar. Não. E aí o que acontece? Até pelo jeito de pensar do arquiteto, do designer, ele vê a inteligência artificial como uma ameaça ao seu trabalho. Eu acho que ele tem que enxergar isso como um substituto a certas formas de se fazer.
Mas chega um limite ali que a máquina não vai fazer tudo. Então, eu entendo como uma grande possibilidade de inovação e desenvolvimento de processos, mas não de obtenção de soluções, porque aquela personificação, o lado humano, de o que você precisa, qual é o teu problema, como é que você quer tua churrasqueira, tua casa e tal. Por mais que a máquina ofereça soluções, ela não está fazendo necessariamente para o Estevão. Considerando pessoas com perfil semelhante ao Estevão, daqui até Taiwan, provavelmente ele goste disso. Mas ele não tá, você gosta disso? Então, acho que o lado humano nunca será, nunca é muito tempo, né? Mas dificilmente, vai demorar muito para ser substituído. Mas eu acho interessante porque força o profissional a se enxergar não como um fazedor de planta. Porque a planta, hoje, desenhar projeto, fazer planta, a máquina faz sozinha. Sim. Mas ele tem que se enxergar como um resolvedor de problema, um criador de soluções, e colocar a máquina ao seu serviço, e não ele a serviço da máquina. Senão ele vai ser engolido. Você que tem mais de 50, né? Os cinquentões, não é o nosso caso? Não é o nosso caso, nós estamos longe disso, bem mas longe. Você deve ter visto o desenho Jetsons, né? Não sei, não é do meu tempo, mas eu... Parece que eu já vi, né? Parece que eu já vi. Os Jetsons, pois é. Eu acho que aquilo ali já se materializou, em termos de casa inteligente, apartamento inteligente. O que você vislumbra num cenário aí de 10 anos, em termos de materiais inovadores, principalmente para casas? Que ainda tem muito preconceito, né? Sim. O Japão, eles utilizam bem melhor o espaço, são espaços menores, mas super aproveitáveis. Sim. Tem container, tem casa de madeira, casa planejada. O que você vislumbra aí? Sim, a necessidade é a mãe da criatividade, né? Então, como a gente tem uma oferta cada vez menor e mais cara de espaços, essas soluções que buscam otimizar o espaço disponível, acho que é um bom caminho para a gente começar a se envolver. A gente hoje tem um filão muito já em grande desenvolvimento, que são as tiny houses, né? Aquelas casas menores, muito Sim. pequenas, mas bonitas, montáveis né? e lindas. Bem né? Não precisa ter cara de caixa de papelão. Assim. Exatamente. Tem até tiny house de papelão, mas não com cara de caixa de geladeira. Assim, né? Eu acho que essa introdução paulatina de materiais tecnológicos está muito associado à acessibilidade financeira. Então, quanto mais... O tempo de construção, inclusive, é bem menor. Exato. Né? Só que aí a gente tem uma questão cultural. Né? Constrói-se no Brasil, a matriz de construção do Brasil é a da Mesopotâmia. Barro, tijolo, cimento. E a gente vai falar aqui de steel frame, de wood frame, o pessoal não é muito caro e defina caro. É caro para fazer ou caro ao longo da vida da residência? Sim. O próprio conceito de custo de construção ele vai precisar mudar. Porque não é quanto custa para fazer, é quanto custa para manter. Então, a vida útil de uma construção faz parte do custo dela. Então, são conceitos que vão ser cada vez mais presentes nessa matriz financeira aí dos profissionais. Pô, super legal, Ricardo. Obrigado. Eu acho que essa análise, a gente fecha a sua parte aí com chave de ouro. Agradeço Ricardo Meira, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do DF, arquiteto, lançando aí, colocando pulguinhas atrás das nossas orelhas. Para fechar, Gabriela, o que você pode deixar de mensagem, principalmente para os empreendedores que atuam nesse ramo aí de casa e construção no DF? A mensagem é procure o Sebrae, sempre vai ser essa. A gente tem muitas soluções. Uma coisa que eu sempre falo para os empreendedores que nos buscam é que, na dúvida, pergunta para a gente, porque se a gente não tem aquela solução, a gente tem um parceiro. Então, é essa a mensagem. Procure o Sebrae, porque certamente você vai ter ali uma solução, uma indicação, e a gente vai construir junto um caminho para a sua empresa. É isso, construir um futuro mais sustentável, mais justo e mais sólido para todos nós. Gente, obrigado pela atenção. Gabriela Ribeiro, gestora do segmento Casa e Construção do Sebrae DF. Volto a agradecer também ao Ricardo aqui que abrilhantou o nosso podcast. A gente volta semana que vem, certamente com mais um assunto que interessa a você, micro e pequeno empreendedor que atua aqui em Brasília. Tchau, tchau, pessoal. Até semana que vem.